Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso 5º episódio do Casa Viva Junglecast. Eu estou muito feliz, então, uma pessoa aqui muito especialista na área que a gente vai tratar agora, que é a ótica da arquitetura com o paisagismo, de você fazer realmente acontecer e sair do papel o seu projeto. Quais são as etapas, como que se procede, quais são as prioridades e de que forma que você tem que fazer para que seu sonho realmente se concretize. Para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial, super gabaritada, uma pessoa de uma moral, ética, honestidade assim ímpar, uma pessoa maravilhosa. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela IAU-USP. Trabalhou no escritório Lab Profab em Caracas, Venezuela, com arquitetura social. Em 2017, se aprofundou e começou a praticar agrofloresta. Fez PCD de permacultura e começou a trabalhar com paisagismo em 2021, durante a pandemia. E desde então ele vem trabalhando com a concepção de jardins, espaços livres e representação e acompanhamento de obras, na implantação e na maestria, orquestrando toda a funcionalidade e todo o cronograma da obra. Estamos aqui com muita alegria com Henrique Berndimark. Muito obrigada, Henrique. Obrigada por aceitar esse convite. É muito especial ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite. E você, não precisa dispense comentários sobre a sua pessoa. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho, assim, uma grande admiração por você, pelo profissional que você é, pela pessoa que você é, realmente por tudo que você faz. E agora me conta um pouco da sua experiência, como que você começou. Então você se formou na USP, em arquitetura. Isso. Tá. E a sua especialidade era arquitetura mesmo? Sim. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Bom te ver aqui no espaço do podcast, né? Obrigada. Te rever, né? A gente quase não se vê, né? A gente quase não se vê. Mas é legal estar aqui num ambiente diferente, né? Maravilha. E eu comecei a me interessar por arquitetura quando comecei a cursar o curso, porque eu não sabia direito o que era, na verdade. Eu sabia que tinha arte, tinha matemática, tinha física. Então eu fui meio de curioso e acabei acertando, assim, porque eu gostei muito do curso. Legal. É um curso muito dinâmico, E muito denso, não é? Muito denso, muito completo, muitas áreas. Então eu fui me fascinando assim por muitas coisas. E já tinha também o paisagismo dentro da arquitetura? Você pegou também, tinha as matérias relacionadas a paisagismo? Tinha, mas é de uma outra forma que a gente viu na faculdade. Mais superficial? Não superficial, mas eu não aprendi sobre as plantas em si, eu não conhecia as plantas. Tá eu só comecei a conhecer sobre planta mesmo, ornamental, depois que eu comecei a trabalhar com paisagismo. Mas lá a gente aprendia sobre pensar o espaço livre em conjunto com o espaço construído, né? Caminhos, surpresas, percursos, sensações, tudo isso a gente passou. Composição, volumetria, mais escala. A parte estética, né? Sim. Tá bom. Tudo isso, mas de uma forma um pouco mais conceitual. Agora, o mão na terra mesmo, né? Que é uma parte muito importante pra gente, isso eu não tive, assim. Isso tá bom, na faculdade. Eu tive que ir buscar depois. E nem foi pelo paisagismo que eu comecei a buscar, né? Porque eu gostava de natureza e tal, mas eu não sabia plantar, né? E aí eu comecei a ver uns vídeos de agrofloresta e vi que era uma revolução que poderia mudar o mundo, a produção de alimento, né? E a forma como a gente vive. E ocupa o espaço, né? Sim, e faz uso, né? Da nossa terra, né? E aí eu comecei a me interessar, eu plantei uma semente e nasceu, daí eu falei, meu Deus, né, acontece, funciona, né? Dá certo. Aí eu podei uma coisa... tem mão boa. Então, dedo verde, mas... nem sei, essa história de dedo verde, acho que basta ir lá. É balela? Será? Acho que energia conta, eu acho muito, eu acho que isso interfere bastante. Pode ser mesmo. E você tem uma energia muito boa, então tem que prosperar, lógico. Mas também tem que
Tem que fazer o pós, né? Não é só plantar e pronto, tem que cuidar depois. Cuidar, tem que dar a aguinha, né? Os nutrientes. Comida, é importante. E a luz. Então, mas a da agrofloresta, mas antes da agrofloresta, você tinha tido esse trabalho na Venezuela? Você foi antes, ou seja, você saiu da faculdade, aí você logo em seguida já foi para Venezuela ou você teve alguma coisa nesse meio do caminho? Não, foi logo em seguida. E como que você foi para lá? Eu fui meio doido, assim. É que primeiro, eu tinha angústias, né? Eu queria descobrir coisas ainda sobre a minha profissão e sobre mim mesmo, né? Então, eu tava angustiado, queria fazer alguma coisa. Autoconhecimento, entender um pouco mais. Eu nem sabia o que eu tava buscando, mas eu tava buscando alguma coisa. Então, durante o trabalho final da graduação, eu já tava mandando e-mail para vários lugares, assim, que eu descobri. Durante o trabalho mesmo que eu estava fazendo, né, o trabalho final. Na faculdade? Tá. E eu descobri vários escritórios que trabalhavam com arquitetura social. E era um tema que eu também não tinha me aprofundado muito durante a faculdade, que eu queria tocar, assim, sabe? Nas comunidades, lugares com pouco recurso, como que a gente faz arquitetura boa, como que a gente transforma um lugar... nesses lugares. Com menos recursos, como você otimiza, podendo fornecer moradia. Espaços de qualidade, espaços de encontro, espaços seguros, espaços de moradia. Não só moradia, mas praças também. Isso, Áreas de lazer. Áreas de lazer. Parques. Sim. Lugares onde a comunidade se encontra, né? Então, tipo. Até pontos de encontro, reuniões. Isso, até coisas de comércio mesmo, né? Que às vezes uma comunidade com pouco recurso não tem, ou uma comunidade nova, né, que se forma num lugar, não tem espaço adequado, só tem a rua. Tá. Então, às vezes um negócio, umas feiras, bazares ao céu aberto. Às vezes um abrigo, um teto já é suficiente para você trazer vida, trazer encontro e, com isso, segurança, né? Tá, perfeito. Enfim, eu não tinha essa noção muito, então eu mandei um e-mail para esse escritório lá em Caracas. Tá. Eles falaram assim, a gente adoraria você aqui, só que você tem que se virar, você vai achar um lugar para você ficar e beleza, daí você pode vir. Pai, você foi na cara e na coragem. Fui. A minha família conhecia algumas pessoas que moravam lá, por coincidência, assim. E aí eles me ajudaram no começo, nas primeiras semanas, assim. E aí eu fui, tinha guardado um dinheiro do estágio que eu tinha feito e lá eu não ganhei dinheiro, né? Foi praticamente voluntário. Pra aprender mesmo. Tá. Daí eu gastei tudo que eu tinha e aluguei um quarto na casa de uma senhora lá. Foi tudo assim, muito loucura. Mas essas são as melhores experiências. Essas são aquelas que a gente mais lembra, né? E que mais marcam a nossa vida. Sim, marcou bastante. E eu conheci lugares e obras, porque esse escritório, se alguém se interessar depois, é um escritório muito original, assim. Eles usam material de indústria, de reuso, de descarte para construir essas estruturas. Boa reciclagem que eles fazem. Então, ainda é ativo esse escritório? Mais ou menos, porque a situação lá tá muito delicada. Inclusive, quando eu tava lá, tava muito delicado. Foi muito difícil, não foi fácil esses 6 meses, sabe? E aí, com toda essa dificuldade, eles deram uma pausa. Eu acho que ele tá indo mais para a área acadêmica agora, fazendo mais estudos do que obras mesmo. Tá. Esse escritório. Perfeito. E aí, depois desses 6 meses, você voltou para São Paulo? Voltei, e aí eu fiz várias outras coisas. Trabalhei em marcenaria, lavanderia, padaria, com manutenção. Nossa, fiz várias coisas assim. Muitas experiências. E foi aí que eu comecei a entrar em contato com a agrofloresta e tomei gosto com a natureza real, assim, né? Física mesmo, assim. Então eu ia debaixo do sol, cavava buraco, a gente construiu um viveiro, plantamos linhas de eu e alguns amigos, né? Certo. E aí veio a pandemia. Sim, mas você sentiu que nesse momento que você começou a mexer com a natureza, você começou a sentir que a sua agitação, ela começou a dar uma segurada, ela começou a dar uma equilibrada, ou ainda ali não foi o momento? Você já sentia que tinha uma conexão diferente ou tava... Sim, eu sentia. Eu sempre senti uma conexão com a natureza, desde pequenininho, porque eu pensava... Quando eu era pequenininho, eu refletia muito, pensava muito, então... Eu já observava coisas assim na natureza. E eu lembro, depois que eu recebi esse convite, eu fiquei pensando, né, na minha infância, assim. Eu lembro quando eu era pequeno,
eu lembro de olhar nas ruas e falar, nossa, como eu queria saber o nome de cada árvore que tem aqui nessa rua. Como eu queria poder olhar e saber tudo que tem plantado aqui. Né? Falar, você sabe? É X, você é jabuticabeiras, você é pitangueira, você, né? Fala, oi, tudo eu bem? tinha essa vontade. E aí hoje, né, sem perceber, a gente foi aprendendo, né? Sim. E hoje eu consigo andar na rua e reconhecer muitas delas. É muito natural, né? E aí eu fico, nossa, que legal, né? É bom saber, né? Isso aqui é o filodendro, isso aqui é uma dracena, isso aqui é um lírio, uma peperômia. Então todas elas têm nome e sobrenome, né? Sim. E aí dificulta mais a nossa vida, porque não são nomes tão fáceis de lembrar, mas que depois, com o uso, você acaba realmente criando essa memória e não apaga. E a sua pergunta, né? Eu sinto que as minhas angústias maiores não necessariamente foram curadas naquele momento, né? Tá. Depois foi com o tempo, né? Com a experiência de vida, assim, né? Mas eu lembro de, naquele momento, ter vários momentos de reflexão, assim, com a natureza. Introspecção. Então, eu observava a formiguinha subindo lá na árvore e falava, nossa... Essa formiga, ela não tem noção de que aquela árvore demorou 50 anos. Ela não participou da vida inteira da árvore, ela só viu uma fotografia da vida da árvore, né? Sim. E eu fiquei pensando, nossa, a gente também é assim, né? A gente tá vivendo um momento aqui, mas a gente não sabe para onde tá indo tudo. Exatamente. Existe algo muito maior, né? Então, eu acho que sempre essa conexão com a natureza me faz aprender, assim... coisas para minha vida. Então eu observo algumas coisas e falo, nossa, minha vida também... E que você consegue observar o presente, sentir o presente, né? E é o que a gente fala, as pessoas, quando a gente trabalha com o paisagismo, com o verde, que a gente consegue fazer o transplante, né, de uma árvore de grande porte, uma árvore de 30, 40 anos, para já levar o conforto térmico, já levar os benefícios, as vantagens que aquela família pode ter, aquela casa vai ganhar, ela parece que ela nasceu lá. Mas isso é meio que trabalhar como se fosse um Deus, porque você está fazendo uma coisa que teoricamente não é natural. Sim. Mas graças a Deus que a tecnologia possibilitou que a gente fizesse esses transplantes. Sim. A mesma coisa que as pessoas fazem transplante, de transplantar um coração, né? Sim. Nossa, quantas dificuldades, quantos problemas você tem, né? Qualquer tipo de órgão. Então, você exige daquela ciência para que você tenha sucesso. Sim. E hoje é possível. A mesma coisa com as plantas hoje. Hoje você consegue pegar uma casa crua e colocar um jardim adulto lá, que parece que a casa nasceu com aquele jardim pronto, sendo que não era uma coisa que não era nem viável antigamente, nem cultural. As pessoas colocavam aquelas mudinhas pequenas e esperavam crescer. Mas hoje todo mundo acha que está um pouco mais ligado nessa questão do presente, que a gente tem que viver o agora. Principalmente na pandemia, você sabe como é que foi? Sim. Foi uma loucura, né? Todo mundo brigando e querendo, e aquela angústia, todo mundo achando que ia morrer, que preciso para ontem, ninguém tinha mais paciência, todo mundo percebeu que não tinha cuidado do jardim antes, né? E tava querendo a sombrinha lá. Exatamente, que agora que ela estava em casa querendo aproveitar aquele momento, ela não tinha, né? Ou seja, ela tinha deixado de olhar durante todos os anos antes da pandemia para o jardim, e na pandemia que ela estava mais na casa dela presente, olhando no momento presente, porque era o que ela tinha, não tinha outra saída, ela percebeu que ela não tinha o que ela queria. E aí todo mundo teve que correr atrás, que nem louco. Você lembra que foi uma loucura? Sim. A gente ficou completamente atordoado com a quantidade de informações, de obras e de jardins, mas infelizmente agora as pessoas voltam à sua vida normal e volta mais ou menos também àquela ótica antiga de olhar só para a parte do trabalho e da agitação e da correria e da meta, e larga e deixa para trás a parte da saúde, do bem-estar, e aí cai em remédio, aí fica doente, aí cai imunidade, aí cai em depressão, ou seja, as pessoas voltaram, acho que elas deram um passo para trás, né? Que foi bem ruim isso. Mas agora me fala uma coisa, como que é a sua rotina agora que você começou a fazer o paisagismo, se habituou, teve, né, bastante conhecimento, ganhou bastante bagagem com isso. Como que você trabalha a questão do seu projeto? Quando você faz um contato com o cliente te chama, como que você desembaraça isso? Como que você faz esse alinhamento das duas pontas para poder fazer com que o sonho do cliente seja realizado? Eu acho que, assim, depende do cliente, ele vem com uma demanda, né? Às vezes o cliente chega com a casa já pronta.
Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem disponível, com o que o arquiteto já deixou pra gente, né? Tá bom. E às vezes a gente encontra pouco espaço, né? Ou espaços não tão abertos, não tão bem aproveitados. Então a gente tem que, às vezes, fazer milagre, dar um jeito, né? Mas o ideal é quando o arquiteto e o paisagista começam a trabalhar juntos, né? Porque o ideal ainda seria, no momento da concepção mesmo da casa, ter uma equipe multidisciplinar mesmo. Um arquiteto e paisagista e talvez outros trabalhando juntos desde o começo mesmo. Mas, como às vezes isso é inviável, né, no dia a dia, seria bom pelo menos uma participação do paisagista. É inviável porque falta cultura ou é inviável porque é inviável? Ou porque acho que poderia ter uma consciência mais presente disso, de que é importante você ter e que o cliente também vai ganhar muito com você trabalhando de forma conjunta. Até porque o paisagismo, em vários momentos da obra, ele pode criar opções e saídas para a arquitetura. Por exemplo, se tem algum lugar na obra que você precisa criar uma barreira visual, você não precisa necessariamente construir um muro, mais um muro cinza. Você pode fazer aquela barreira com uma vegetação que vai ficar muito mais bonito, muito mais acolhedor, muito mais gostoso de frequentar aquele ambiente do que simplesmente subir uma parede. Então a pessoa economiza de um lado, né, tirando aquele valor da parte civil e investindo na área verde, que é o que vai trazer benefícios. Então, eu acho que se tivesse essa consciência presente do arquiteto e do paisagista, ou até mesmo, no caso tem arquitetos paisagistas, né, que já fazem isso, que é ok, aí eles já seguem uma linha de raciocínio. Mas não é o que acontece na maioria dos casos, né? O arquiteto, ele tem muito a questão da volumetria, tem muito a questão da estética e da beleza, mas eu acho que é importante o paisagista vir e mostrar funcionalidade naquilo, né? E tornar o ambiente agradável. Sim. E vir com todo o seu olhar mais natural, tirar aquela rigidez, né, da construção, né? Sim. Porque o paisagista ele vai olhar pro vazio, né? O arquiteto vai olhar pro cheios e vazios, né? Os volumes, né? Ele vai olhar para os volumes, o arquiteto, e o paisagista vai olhar pro espaço livre. Para a tela em branco. A tela em branco é o terreno ali, né? Para a tela que ele vai pintar ali, né? Exato. E aí o paisagista vai ter o olhar de algumas perspectivas, de algum caminho, algum percurso que não necessariamente o arquiteto pensou. Por exemplo, a gente vê muita casa aí que a gente vai fazer paisagismo que é uma casona enorme num terreno e sempre sobra corredor lateral, uma frente estreita, um quintal mínimo. É um bloco de concreto em um retângulo. É um volume muito grande, perde um pouco a proporção, né? Se você for pensar num paisagismo e num espaço livre gostoso. Sim. A casa poderia ser feita de outra maneira. Não precisa ser tudo igual, tudo daquele tamanho, sabe? Os espaços podem ser diferentes. Então, é isso que é a vantagem de um paisagista trabalhar junto desde o começo. Mais leves, né? Menos rígidas, com linhas menos retas. Talvez você tenha uma concordância ali, onde você não tenha só 2 corredorzinhos ali estreitos, 2 salsichinhas, né? Uma de cada lado da casa. Então, ou seja, você tem 2 salsichinhas e um pão Pullman, né? E aí o paisagista vai pegar e vai lutar. Vai lutar pelo espaço ali. Não, vamos fazer a conformação da casa de um jeito diferente para a gente ganhar um jardim de inverno, um pátio desse lado e lá um outro espaço livre com uma outra conotação. Tem vários espaços diferentes, né? Alguns mais privativos, outros mais abertos, alguns abertos para visual, outros abertos para rua. Depende, né, de cada lugar. Mas aí um vai lutar por uma coisa, né? Mas acho bacana você falar isso, porque eu acho que na casa você tem que ter vários ambientes para a pessoa poder curtir vários momentos, né? Exato. Então, ela pode ter ali o espaço de retiro dela, de descanso, como o próprio deitado na rede. Ela pode ter o espaço do fogo dela, que é para ela voltar, resgatar aquela energia. Ela pode ter o espaço do pomar, que é onde ela vai pegar do fruto da terra para ela poder consumir, voltando a sua essência, né, que é a natureza, que todos nós somos natureza.
ali a parte do sol, da piscina, para você ter a energia, né, do sol. Enfim, é uma área de convivência, uma área de leitura. Você conseguir fazer o seu jardim multifuncional. Sim. Não ser uma coisa chapada, única, né, que você não consiga enxergar nesse prisma. Sim. Né? Existe uma gradação de transição também, do mais natural para o mais construído, assim, né? Então, não precisa ser aquela história, né, da casa... um objeto, casa, e depois dessa linha para cá começa o paisagismo. Não, pode ser uma gradação. Tudo integração, né? Que nem você falou. Tem a área do pomar, que é bem mais natureza, pode ter um bosque, uma floresta até, dependendo do tamanho do terreno. Depois vai construindo algumas coisas, um fogo de chão, sei lá, um redário, vai aparecendo algumas construções. E depois, na área da piscina, pode ter alguns canteiros, que é mais construído, mas ainda tem verde. Tipo uma gradação, assim, né? Pra você... eu acho que independente do tamanho do jardim da pessoa, ela pode desenhar isso de várias formas. Claro que em volumes, né, em quantidades menores. Uma pessoa que tiver uma área verde maior, ela vai conseguir colocar mais vegetação. Mas isso não impede uma pessoa que tem uma área menor, né, de ter também esse espaço que ela possa. Até, de repente, ela pode colocar num canto uma fonte pequena, se ela gosta de água, que a água, o barulho da água atrai os passarinhos, atrai a natureza. Sim. Tem um canto com flores que atrai as borboletas e ela consiga trazer toda essa vivência, né, e essa curtição. Sim. E aquilo se torna dinâmico, porque eu acho que as pessoas acabam olhando o jardim como uma coisa monótona. E, não, é monótono isso. Não, eu acho que ela tem que ser ali um momento de lazer também, de lazer e de reequilíbrio. Sim, né? Total. E aí você faz esse planejamento, então, e você, como é que você sente as pessoas? Elas estão abertas a isso? Elas já vêm com ou elas estão mais focadas na casa? Assim, quando você faz esse contato, você sente que elas estão mais focadas na casa, parte cinza, ou elas vêm já com esse desejo da parte verde? O que eu sinto, eu senti recentemente isso também, é que às vezes a pessoa não sabe desse potencial, ela não conhece o potencial que o paisagismo tem, que o plano, né, o projeto de paisagismo pode oferecer. Então ela chega com o projeto da casa e depois traz a necessidade do paisagismo, só que ela não sabia que ela poderia ter tido um negócio totalmente diferente, né? Então eu sinto que elas estão abertas quando a gente consegue mostrar para elas esse potencial, quando eu consigo representar, fazer um desenho ou uma fotomontagem ou no modelo, eu consigo mostrar para ela o potencial daquilo, aí ela vai entender. Enche os olhos. Ela vai ficar contente, ela vai se abrir para isso mais, né? Sim. Porque as pessoas, elas realmente se frustram se elas não conseguem, depois que a casa está pronta e elas não conseguem ter aquela área de lazer lá fora, e elas começam a sentir o sol, né, o calor que tá absurdo. E ela fala... E aquele piso branco assim... Branco, reflete. Ela tá sentada na sala dela, ela não consegue nem ficar na sala, mesmo com o ar-condicionado, porque aquilo vira uma sauna, não consegue refrescar. Aí que ela vem pensar, putz, eu preciso de uma árvore aqui para bloquear a incidência do sol e fazer com que eu tenha mais, com que eu possa usar minha sala, mas ela não consegue usar. Só que nessa ela já gastou tempo, gastou dinheiro, já se desgastou também, né? Porque ela queria, talvez, né, ter um... E às vezes ela não consegue pôr porque não tem mais acesso, né? Exato, como que funciona essa questão? Passa um pouquinho, como que funciona essa questão dos acessos? É legal pensar nisso. Porque a gente que trabalha também com bastante planta de grande porte, né? É uma coisa que tem que pensar mesmo desde o começo. Como é que a gente vai acessar? Tem casa que a casa... Que nem a gente usei o exemplo, né, da casa Peru no Pires, né? Que Peru no Pires é boa. Que Anota fica, essa, Peru no Pires. Que fica maior do que o terreno tem para oferecer. Sensacional. Ela não deixou um espaço suficiente para o caminhão poder acessar lá no fim, para o monk poder acessar e fazer o plantio de uma planta grande, né? Uma planta grande não dá para carregar na mão, assim. Sim. Precisa de uma máquina. Pega uma planta de 1,5 toneladas, acabou, né? Não dá, não tem carrinho que leva, assim. Então, se a casa tivesse mais espaço, né, ou pensado pelo menos nisso, deixado um acesso, aí a gente consegue chegar com árvores grandes no fundo da casa, de repente, ou nas laterais, né? Então isso precisa pensar, porque algumas coisas não podem ser construídas antes disso. Não pode perder o timing.
Às vezes você tem que ir lá no fundo do terreno, acessar, fazer o plantio de algumas árvores e aí depois a pessoa vem e constrói a casa. Porque aí depois a gente não vai precisar mais acessar com máquina, né? Sim, e deixa os arbustos, forrações, acabamentos para depois. Para depois, Essa coisa, né, de quando que o paisagismo entra na obra, nossa, esse é um tema... É um tema que merece bastante debate, né? Bastante discussão a respeito disso. Sim, é complicado. Porque eu acho que iria facilitar muito o morador, o construtor, o investidor, né? Aquele que está desenhando e projetando o seu sonho. Ele ia minimizar os recursos, ia diminuir gastos com esse planejamento. Só que eu acho que para isso ele tem que ser muito bem orientado. Eu acho que falta um pouco essa orientação, sabe? Porque o arquiteto, o que eu costumo ver, tá? O arquiteto, ele desenha o plano de ação, desenha como que tem que ser a casa, aí pega o engenheiro, o mestre de obras, o gerente de obras, começa a tocar. E aí o paisagista entra no segundo plano e muitas vezes tudo aquilo que teria que ser, ou até o paisagismo já está desenhado, mas tudo aquilo que está no desenho acabou, né, tapando os olhos assim como uma venda, fazer isso não existe. Aí ele vai colocar lá a parte da cisterna, no lugar onde vai a planta de grande porte. Toda a tubulação, a parte de esgoto, água, vira aquele campo minado. E, assim, existia até um projeto, só que todas as pessoas envolvidas, que são essa primeira fase da construção, acabam deixando, assim, não dando a devida atenção. Então, eu acho que essa parte dessa comunicação deveria ser muito mais eficiente, até para economizar, mais uma vez, economizar recursos para o investidor, para quem está construindo, porque tudo na obra, se você tiver que refazer, você está gastando dinheiro, né? Então, eu acho que o trabalho refeito é uma porcaria. O certo é você fazer uma vez e acabou, não tem que ficar refazendo o trabalho. Claro. Então, essa comunicação seria muito bem-vinda, né? Se fosse... seria muito mais produtivo. A obra ia andar melhor, ia ter menos desgaste e acho que menos desperdício também. Sim, com certeza. Só que isso bate de frente também com, às vezes, a ansiedade ou do proprietário ou do mestre, né, de obras ali, de querer ver a obra finalizar e querer que o paisagismo já entre, já comece para transformar o lugar. Tá certo. Só que tem um ponto certo que a gente tem que entrar, né? Porque senão vai acontecer isso. A gente vai plantar o gramado, a gente vai plantar os maciços e as árvores e a estrutura sendo feita ainda, a massa sendo batida ainda e as coisas vão estragar. A grama vai ser pisoteada, a gente vai perder planta. Sim. É perigoso porque tem coisa uma em cima da outra, né? Sim, então, é uma pena, né? Eu acho que o paisagismo, de uma forma geral, acho que deveria haver mais encontros, assim, talvez. Acho que seria interessante, né? Entre os arquitetos e o paisagista, para ter mais essa troca pessoal e valorizar a natureza, né? O que a gente vive falando, as pessoas sabem inconscientemente que a natureza é importante, mas conscientemente elas acabam deixando isso por um segundo plano, né? Sim. E acaba prejudicando a qualidade daquele desejo, daquele sonho, ele acaba ficando incompleto, né? Então a pessoa acaba focando muitos esforços e despendendo muita energia em vários pontos da casa e chega no final, a pessoa já está cansada, já está frustrada, já está arrependida. Quantos clientes não chegavam assim, não aguento mais, se eu pudesse voltar no tempo, eu nem teria começado a construir, não teria feito isso. Então, assim, a gente sente essa frustração. Eu acho que o cliente, ele deposita nas mãos das pessoas, dos profissionais, toda essa confiança, né? A partir do momento que um cliente vem até você e que ele te paga por um serviço, ele está te acreditando um valor, né? Ele está te depositando uma confiança ali. Você não vai em algum lugar e compra alguma coisa para não receber um bom serviço. Você quer que aquilo seja retornado de alguma forma. Então, ou seja, todo o dinheiro que você põe, né, que você investe, você está aguardando algum retorno daquilo. E eu acho que é por isso que as pessoas acabam ficando frustradas no final da obra, porque elas veem que aquele sonho daquele desenho que estava no papel não vai conseguir ser, não vai até o final. E ela fala assim, poxa vida, eu, né, investi tanto dinheiro aqui, tanto esforço, tanta energia, tanta expectativa, né? Minha família toda aqui. Nossa, e o que a gente fala sobre atraso de obra, então? Assim, não existe uma que não atrase, né? Não existe uma que não atrase.
E aí ele chega no final e fala assim, poxa, e aí você vê a pessoa, né, desiludida, frustrada. Você fala, nossa senhora. Então eu acho que a gente deveria pensar mais nessa comunhão para poder tornar o processo, né, fabril mais suave, mais leve para as pessoas. E eu acho que tanto para o cliente quanto para os mestres, assim, é perceber isso, o quão importante é a parte da natureza. E então, desde o começo, pensar em chamar já o paisagista para planejar tudo isso junto, para conceber junto, para que isso seja construído no processo todo, né? Não, e você, quando você vai na obra, também você observa a parte da incidência solar, você, né, vê claro, o norte, o sul, né, qual que são a característica daquele terreno, qual vai ser a incidência de sol também na sala, nos quartos, né? No melhor conforto térmico para as pessoas que vão utilizar. Porque a gente não pode só pensar em ar-condicionado, né? Eu acho que é uma grande... É muito artificial pensar só no ar-condicionado. Como um grande aliado aí do bem-estar térmico. Não, muito pelo contrário. Eu acho que o ar-condicionado ele demanda uma quantidade de energia, um grande custo, altíssimo, né? Você acaba investindo ali uma grana ali todo mês, porque você tem que deixar o ar-condicionado ligado praticamente 24 horas, você acorda, dorme, e não faz bem para a saúde, todo mundo sabe disso, sendo que você poderia ter algo muito mais natural, que fizesse o papel, né? E você não precisasse trabalhar com ar-condicionado ligado 24 horas por dia. Com certeza. Então, toda a questão de planejamento, você olhando a incidência solar, vendo como você vai bater mais na sala, mais nos quartos, mais na cozinha, qual a área gourmet, onde que as pessoas vão ficar, onde que eles vão se reunir, né? Você já consegue fazer a projeção de sombra e sol. O vento. Exatamente. E podendo ver qual que é o melhor lugar para a pessoa ter aquele recolhimento e ela poder aproveitar, fazer aquela festa com os amigos. Ou tá mesmo na sala, no home theater dela, que seja, mas tá também com uma árvore do lado, né? Criando essa cobertura vegetal. Que você não precisa só pôr uma cortina, você pode abrir a cortina e ter uma baita de uma paisagem, um quadro vivo, onde você vai ter uma alegria, aquilo lá vai te preencher por dentro e aproveitar a sua casa, né, mesmo olhando, né, pela janela, você vai conseguir ter esse benefício. Sim, exatamente, porque ter plantas e ter uma árvore crescida já, né, muitas vezes, é um privilégio muito grande, que está cada dia mais acessível para as pessoas no mercado. As coisas estão ficando, pelo menos aqui, né, na nossa região, tem muita estrutura, as coisas podem acontecer, né? Então, por que não as pessoas que têm essa possibilidade, né? Por que elas não vão incluir isso? Exatamente. Por que elas não vão dar esse valor? Exatamente. Porque assim, até 2000, a gente pode falar 2000 e 2005, 2010, até 2010. O paisagismo era um paisagismo de pequeno porte, né? Era um paisagismo que a pessoa pegava, ia lá no mercadão de flores, né? Ou num garden, comprava uma muda pequenininha, plantava lá e esperava crescer, né? As pessoas não precisam mais disso hoje em dia. Ela pode ter todo o benefício hoje, né? Do que uma árvore grande pode reproduzir para ela. A pessoa quer ter uma mangueira grande no jardim, ela pode ter, né? Claro, depende da área, porque ela vai ter piscina e tal, mas estou falando assim, você tem ela pode pensar sobre isso e ela vai encontrar uma solução legal, né? Poder deitar numa rede, né? Falar assim, por que eu vou só esperar para ir pro sítio para deitar na rede, né? Por que eu não posso deitar na rede da minha casa, seja onde for? Então, acho que independente do tamanho que você tenha, priorizar a sua qualidade de vida, como que você consegue, né, se reequilibrar, o que te faz bem. Quais são as coisas que te fazem bem? Certeza que, assim, as pessoas lógico, é que hoje as pessoas estão viciadas no celular e ficam passando o dedo lá por horas, que é a tal da dopamina virtual. Isso é comprovado. Só que isso é uma dopamina fake, né? Falso. Isso acaba... É um vício. Isso não traz nada de benéfico para a pessoa. Ela é passageira, né? Passageira demais. Ela cria depois uma angústia, né? Porque você... É um vício mesmo. É um vício. Como se fosse uma droga, um álcool. Acaba ficando viciada. Seria bom se as pessoas se viciassem em natureza, né? Não seria ótimo? Eu estava pensando nisso agora. A pessoa já... Meu vício agora é sentar ali embaixo do pau-brasil e ficar olhando a folha dele aqui, ó, de baixo para cima. Ai, que ficar vício tomando maravilhoso. só um ventinho, ou ficar tomando
né? Ficar na sombra. Ficar na sombra. Poxa, meu vício ali é ficar vendo aquela borboleta ali, vou ver ela. Não, porque é meio hipnótico. Quem gosta, eu adoro, né? Eu amo borboleta. Quem gosta, você já sentou, ficou vendo a borboleta voar? Não, aquilo hipnotiza a gente. Porque você fica olhando lá e você olha, ela vai. Ela vai. Quando você vê, você já tá assim com a borboleta também. Mas é muito bom. Isso é Fora bem-estar. que é isso que hoje, né, na nossa vida agitada, assim, é o que a gente precisa para dar uma equilibrada, né? Sim. Então, deixar as coisas... Pra dar uma acalmada, né? Pra se reequilibrar. E olhar para as coisas reais um pouco, né? Perceber que, calma, eu tô aqui nesse momento, nesse mundo. As coisas estão acontecendo fisicamente também, não só digitalmente. Sim. É importante demais, né? Não, sentir a presença de Deus, né? Porque nisso tudo você sente, né? Que tem algo muito maior, que nós não somos nada e que a gente realmente precisa. Sim. E a gente pode aproveitar isso de forma benéfica pra gente. Cada um vai encontrar a paz do seu jeito, assim. Mas existe uma paz de você se olhar no momento presente com as coisas aqui, né? Então... Mas quando o cliente chega e ele não toca no assunto do paisagismo, você já tenta mudar o viés dele? Você tenta mostrar por outra ótica ou você segue... se o cliente veio com essa ideia, eu vou seguir ela até o fim. Ou você tenta mudar um pouquinho a perspectiva dele? Você tenta inverter? Se eu sinto abertura, sim. Tá bom. Porque eu tento ir com o mais cuidado possível, porque às vezes a pessoa tá com 1000 coisas na cabeça, 1000 ideias já, assim. Então eu não vou chegar... Viu? Não é isso aqui, faz isso. Tá. Eu não gosto de trabalhar assim, né? Eu gosto de primeiro escutar, entender as angústias que estão por trás, tudo que tem por trás, as intenções, os desejos que tem por trás do que ele está me falando. Tá. E depois claro, com certeza, onde eu ver que tem um espaço, uma abertura, eu com certeza vou mostrar a importância disso. Você tem que entender a dinâmica familiar, filhos, amigos, se a pessoa é mais social, é menos social, se a pessoa é muito introspectiva, se ela gosta mais de ficar num cantinho dela recluída ou se ela gosta de fazer uma bagunça. Sim, claro. Porque isso tudo tem que adaptar. O que a gente fala, cada casa é uma casa única, né? Cada casa tem uma identidade, porque todos nós somos indivíduos únicos. E cada um tem um gosto, né? Eu tenho um, você tem outro, e cada um tem a sua forma de se... vai ter gente que prefere muito mais um gramado e coisas pontuais. Por exemplo, num jardim, assim, né? Ela gosta disso, ela se sente segura vendo o chão, que não vai ter nenhum, sei lá, um bicho, nada. Nenhum animal peçonhento. Ela gosta de olhar, ter o controle daquele espaço e se sente segura. Sim. Outras pessoas não, gostam muito de folhagem, de verde, gostam de participar, né? Gostam de sombra. Sentir abraçado, né, pela natureza. Aí acho que vai de pessoa para pessoa. Então... vai de ir tentando entender mesmo, né, o contexto. Tá. E encontrando os caminhos. Tá. Do que você vai propor, né? Tá, perfeito. Bom, o Henrique é uma pessoa que maravilhosa, ele é super maestro de obras, ele comanda muito bem uma obra, tem uma paciência como ninguém. Pensa numa pessoa paciente. Aprendi com você. Pensa numa pessoa paciente. É ele. Em todos os gêneros. Ele é muito calmo, muito tranquilo. E é uma pessoa de uma confiança, assim, extrema, absurda. E ele está muito empenhado nessa parte de implantação, né? Além do projeto, a implantação e execução da obra também. É uma parte que eu gosto muito. Tem algum material para mostrar pra gente então, eu tinha aqui um videozinho, umas fotos de obra. Aqui eu tava mostrando uns caminhos que a gente tinha acabado de desenhar. Tá. Um percurso um caminho que vai ser de pedrisco, né? Certo. Então, entre as árvores, você vai passando, tal, encontra um lugar de descanso. Tá. Depois dá a volta. Para mostrar também um pouco como é que funciona, né? Às vezes as pessoas não sabem como é que começa tudo. Como que aquele desenho vai parar no chão. Exatamente. Então eu preciso chegar lá com régua, fazer debaixo do sol mesmo. Sim. Chegar com um copinho de cal e desenhando. E preciso ter a sensibilidade também de ver, tipo, qual a angulação dessa curva. Eu vou mais para cá ou mais para lá. Então eu olho muito pro desenho
para ter domínio mesmo daquelas curvas e chegar lá e tentar reproduzir. Eu acho que você tem muita sensibilidade, acho que é essa palavra, assim, você sentir realmente o que a pessoa daquele jardim, como que ela pode olhar ele e aproveitar esse jardim de diversas formas, né? Sim. Onde ela consiga caminhar pelo jardim e ter vários pontos de atenção diferentes, né? Sim. Que ela curta esse caminhar. Eu gosto de pensar nisso. E gosto de pensar também que o espaço seja bem aproveitado. Porque não fique um cantinho vazio, sem função. Sim. Não é a mesma coisa você chegar, por exemplo, eu vou daqui até o fim do jardim, vou desenhar uma linha reta, né? Você perde a intenção de você ter essa distração, né? Esse passeio. Eu acho que é o passeio, você passear pelo jardim e você conseguir aproveitar ele da melhor forma. Tem mais algum? Tem umas fotos aí, só para ilustrar também. Aí quando aqui, você montou, esse perfeito. caminho meio curvo. Tá. Porque uma hora esses IPs eles vão encher fechar a copa, né? Fazer uma sombra. Vai fazer um bosque, né? Você vai passar por dentro do bosque. Você vai passar por entre eles, assim. Tá. Pode passar. Legal. Aqui é como você sai, né, do piso. Sim. E vai passando. Você não pegou aqui do piso e traçou uma reta e pronto, né? Você não criou. precisa. Sim. Com essa curva, eu criei um ambiente... a possibilidade de um ambiente ali, nesse canto aqui. Não sei se sai no vídeo, né? Eu apontando aqui. Mas uma região fica com uma característica de um ambiente. E depois você cria outras áreas com outras características. Porque depois, se a pessoa quiser também, ela pode até colocar um banco aqui embaixo dessas árvores, né? Banco, tronco, qualquer coisa para ela então, poder aqui fica um lugar sentar. de estar, ali fica um lugar de passeio, depois pomar. Então, eu gosto muito de curva por causa disso, porque você vai indicando... E você deixa dinâmico, né? O ambiente. Isso, você vai indicando novos usos. Aqui para mostrar um berço. Abrindo o berço da planta de grande porte, né? Isso. Tá. Esse daqui foi um caso de uma árvore que tombou e morreu. A gente precisou fazer a troca, né? Tá. E por pouco não deu tempo de fazer essa troca, porque eles estavam começando a fundação e estavam começando a subir a casa. Tá. Já. E se a casa tivesse... E essa árvore era no fundo? Essa árvore é bem no canto do fundo do terreno. Tá bom. E precisava entrar um monte lá, um caminhão, né, para poder fazer o plantio. Então, se tivesse construído já não daria mais. A gente ia ter perdido a planta e aí aquele canto lá ia ficar Ou sem... ia ter que contratar um guindaste que ia custar 50 mil reais, mas aí né? o guindaste muitas vezes é inviável por causa do preço. É inviável. Aqui ele estava retirando, né, a árvore e pode passar. Aqui foi, né? Já foi? Tá. Tem uma foto que eu não mandei, que é a da árvore plantada. Já. Então, mas essa logística realmente para você poder casar, né? É essa comunicação que é muito importante, essa troca que você tem que ter. Porque senão você perdeu a oportunidade. Sim. Se a obra tivesse avançado, aquele canto ia ficar sem aquela árvore de... Nem sei quanto tinha, 7, 8 metros de árvore. Sem aquela sombra, sem aquela cor da florada. Então é um lugar muito... Um ponto focal do projeto que ia ficar prejudicado. Sim. Né? Então, por isso que é importante. Também, né, do cliente, de colocar. Ele tem esse cliente especial, ele tinha muito gosto pela natureza, né? Muita paixão pela natureza. É verdade. É bem legal quando você pega um cliente... Tem cliente que tem essa vontade, esse desejo também, né? E que ele mesmo cuida das plantas, né? São muitos, A gente pega vários clientes legais, né? Que gostam de aguar a planta. Sim. Porque acaba sendo uma terapia. Eles falam, né? É meu momento de distração. Tem algumas pessoas que realmente levam isso a sério. Falam assim, não, é o momento da minha terapia, que eu vou agora, né, conversar com as plantas, que eu vou fazer essa troca, eu vou molhar. Então, volta ao trabalho e vai molhar as plantas. Tira do sapato, põe o pé na terra, pisa na grama e vai... O meu pai é um desses, porque quando a gente plantou 2 árvores na casa do meu pai, né? E não tem irrigação automática lá, mas ele ia todo santo dia e aguava. Olha que delícia. E ele mesmo faz a manutenção de todo o jardim e faz todo o cuidado, ele faz poda, tudo. Faz poda, rega, Então, o mais legal é quando você vê a pessoa, quando faz o plantio e a pessoa cuida, porque, lógico, nem todo mundo consegue cuidar, porque a vida é muito corrida das pessoas, enfim, elas têm que ou fazer uma irrigação automática,
se tiver a vida muito corrida, se não for assim, um aposentado, uma pessoa que seja mais, né? Ou às vezes a área é muito grande, né? Muito grande inviável, também. né? E a pessoa vê a árvore rebrotar. Nossa senhora, aí é o ápice, Sim. é o momento de alegria. Fala, nossa, ele manda foto, a árvore acabou de rebrotar, olha quantas folhas ela deu. Quando sai a primeira flor, então, porque você cria aquele vínculo, né? Aquela conexão. É aquilo que eu falei que às vezes quando a gente tá num momento assim, sozinho com a natureza, a gente começa a perceber isso. Que na correria a gente não percebe, né? Mas quando a gente está lá se dedicando, que a gente está lá olhando bastante tempo, observando, a gente percebe. Ah, ela brotou, ela floriu. E aí você percebe que você tem um poder de participar ali da natureza, de transformar, de ajudar no processo, né? De fazer acontecer. Então, um processo colaborativo, você só vai perceber isso, sentir na pele isso quando você para observar, para agir. E você percebe, nossa... Por isso que as pessoas ficam encantadas quando você vê esses vídeos, né, nas mídias sociais, que você tem lá aquele vídeo em câmera lenta, mais dinâmico, que você coloca lá o broto da planta dentro da terra, aí o broto começa a soltar a raiz, aí a raiz começa a abrir a casca começa a soltar a planta começa a subir, aí começa a abrir a folha, aí vai 1, 2, 3, e ela vai subindo. Ou seja, esse processo, quando você olha, você fala assim, Uau, a natureza realmente é sensacional. Mas no dia a dia você não vê isso, porque o processo é muito lento, demorado. Exato, esse vídeo ele encurtou vários dias em um vídeo, em alguns segundos. Mas para você perceber isso na vida real, você vai ter que voltar naquele lugarzinho lá que você plantou, volta no dia seguinte, dá uma olhadinha a mais, depois volta daqui 3 dias, olha mais um pouquinho. Então, eu acho que é isso que ajuda a gente a criar essa conexão, é a gente persistir e ter curiosidade, ir lá e participar, sabe? Olhar, observar, contemplar, tipo... Maravilha. Acho que isso cria esse laço, né? Que é muito importante e é assim que as pessoas vão perceber o valor e o privilégio e o luxo, né? Sim. Que é ter o verde na sua casa, né? Conforto, né? Então vai dar o devido valor. Vai dar o devido valor na hora de projetar, na hora de construir, em todos os momentos. Na hora de pagar, porque às vezes a pessoa também não quer pagar. Não. Mas se é importante para ela, ela vai pagar. Sim, porque na verdade ela só vai pagar se ela enxergar o valor. Exato. Se ela achar aquilo, que aquilo é um custo, aí ela não paga. Mas se ela entender o valor daquilo, aí ela vai pagar com a maior satisfação, entendeu? Porque ela vai pagar 10x no concreto, em concreto, mas ela não quer pagar 0,1x para as plantas. Então, não sei, né? Se ela dá valor, ela vai tirar um pouquinho de um e colocar no outro. Sim, vai fazer esse equilíbrio, balanço, né? Fazer o balanço. Então, mas a gente sente exatamente essa questão, essa falta de valor, né? As pessoas ainda não entendem, poxa, por que uma árvore de 20, 25 anos, 30 anos, né? Quando você fala, sei lá, que uma árvore dessa vai custar 5, 10, 15 mil reais, depende da árvore, porque tem árvore que cresce de forma mais lenta, tem árvore que cresce mais rápido. Então, é o tempo da árvore que determina o preço dela, porque você vai ter mais tempo de cuidado, mais tempo de rega, mais tempo de tudo, de mão de obra, mais tempo de custo em cima daquela árvore. E aí você fala que uma árvore dessa custa 5, 10 ou 15 mil, a pessoa fala, nossa, mas imagina... Como? Eu falo assim, mas é uma década, 2 décadas que a gente ficou cuidando dessa árvore. Aí a pessoa às vezes opta por colocar uma árvore menor. Ah, não, eu vou colocar então uma árvore menor. Aí coloca uma árvore, sei lá, de 2 metros, meio, sei lá, de 3 anos. E ela depois sente na pele que ela vai ter que cuidar daquela árvore durante 10 anos, vai ter que gastar com água, com comida, com jardineiro, com todo. Então, se ela colocar na ponta do lápis, talvez nem valha a pena. Não, esses 5, 10 mil vai ficar mais barato do que aquela árvore que ela comprou menor, que ela vai ter que ficar investindo tempo. E se a árvore morrer no meio do caminho, né? Então, porque pegar uma praga severa e a árvore morrer no meio do caminho. Então, ou seja, você tem a conta dos riscos mais os custos que você vai ter em cima daquela árvore. Então, essa falta de valor que a gente fala, que a gente precisa mostrar para as pessoas, porque o paisagismo ainda de grande porte ainda é recente, né? Sim. As pessoas, elas ficam assustadas, as pessoas ficam assim, eu preciso comprar uma árvore X. Mas eu não tenho ideia quanto custa. As pessoas realmente não têm ideia, não têm ideia. Se você for, por exemplo, comprar para sua casa uma mesa de jantar e algumas cadeiras, de uma certa forma você tem alguma ideia de quanto custa, você já tem uma base de valor, você já
já tem uma noção. Nas plantas não, é zero. É zero. O máximo que a pessoa sabe é o preço de uma orquídea, que ela compra no mercado e leva para colocar dentro da casa dela. Mas as plantas de grande porte não. E a gente precisa cada vez mais fomentar, né, esse valor que elas têm, não só pelo custo, pelo ônus, que custa caro você produzir uma árvore dessa até essa idade, por tudo que você investiu nela, todo o tempo de chão que ela teve, né? Sim. Como tudo que ela vai dar para a pessoa assim que ela estiver na casa dela. Então ela tem esses dois valores que somados, né, dão aí o valor final da planta. Mas vamos conseguir, a nossa missão é essa, é a gente conseguir mostrar realmente que faz diferença e realmente as pessoas só estão conseguindo enxergar depois que elas passam por um momento de frustração, elas não fazem nada e elas têm que começar a pensar, aí depois não conseguem mais colocar árvore grande, ou ela não teve atendido do jeito que ela queria o paisagismo, depois ela consegue buscar. Quando ela pega a informação, aí ela fala, opa, entendi. Sim. Na segunda casa ela já muda, já é diferente. Mas normalmente na primeira casa, a pessoa fica bem confusa, fica bem perdida nessa questão. E o mercado ele já está preparado. E a gente tem bons profissionais. Tá tudo assim, à disposição, né? Do cliente para ele conseguir atingir isso, né? Então, muito bom. Vamos lá, agora passa pra gente aqui. Quais seriam os canais que as pessoas podem te encontrar? Instagram, LinkedIn, o que você tem de canal de comunicação que as pessoas possam achar você? Fala para todo mundo aqui, ó, que tá te vendo. Acho que pode me chamar pelo Instagram. Eu ainda estou preparando a minha página, o meu site, né? Mas aí eu vou colocar no meu Instagram lá. Mas o meu Instagram é QUE_Berni. Com I no final. Q de queijo, QUE Berni. Queberni. @Queberni. Tá. Aí vai me achar lá. E TikTok tem? Não. Não tem TikTok. LinkedIn não. LinkedIn tá desatualizado. YouTube em breve. YouTube, quem sabe, né? Um dia. Né? Sou meio low profile, mas pode me chamar lá no Instagram que a gente conversa. Que tem um bom canal. Eu cometi uma gafe aqui. No começo, eu esqueci de dar esse presente. Eu sempre faço isso, né? Eu tenho que gravar umas 3 vezes que eu esqueço de dar o presente. Mas vamos lá. Mas aqui tá esse presente de coração pra você. Obrigado. Suculentinhas, que eu sei que você gosta também. Bonitinhas, né? E agora, já que eu não criei aquela surpresa, mas eu já vou te falar, toda vez que a gente traz um convidado pro episódio, a gente oferece para ele de presente um Jungle Pet. Jungle Pet. O Jungle Pet, o que é? Você pode escolher, já aqui do estúdio, uma dessas plantas aqui de pequeno porte, porque você não vai levar no carro. Vaso amarelo. Então você fica à vontade para escolher o seu Jungle Pet mais preferido, que você mais gosta, que você mais se conecta para você ter na sua casa. Que legal. Vamos lá, qual deles que você vai escolher? Nossa, deixa eu ver. Vai, levante, analise e veja qual que... Nossa, eu gostei desse antúrio, tá tão bonito. O antúrio tá lindo, né? Tá lindo. Pode pegar, pega ele. Vou pegar Aê! Nossa, que lindão. Lindo, né? Não tá maravilhoso? Tá maravilhoso. Eu achei ele demais também. Obrigado, lindo. Imagina. E você viu que a gente colocou uma carinha aí no vaso pra justamente... Eu sei que você é uma pessoa que ama planta, mas se lembrar que é um ser vivo, entendeu? É verdade, né? A cabeça dele tá explodindo assim, planta. Olha, por favor, eu quero água, eu quero comida. Mas você é amante da natureza, vai cuidar super bem. Ai, valeu. Depois, gostei. se tiver nome, você marca a gente e posta. Se você der um nome para o seu Jungle Pet. Tem que ter batismo aqui. Obrigado, valeu. Imagina. Muito obrigada, Henrique. Obrigado Obrigada você pela pelo disposição. convite. Obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma honra ter aqui. Você é uma pessoa juntos. maravilhosa. Sabe que eu adoro. Obrigado. É uma pessoa assim, iluminada. Eu agradeço por todas as oportunidades que você já me deu, né? Pelo caminho juntos, por tanto aprendizado. E tem muita coisa fazendo. É isso aí. É isso aí. Muito bom, obrigado. Obrigado. E para você que esteve aqui até agora com a gente, então finalizando o nosso 5º episódio do Casa Viva Jungle Cast. Se você gostou do nosso episódio, por favor, comente aqui, compartilhe com as pessoas também que estão construindo ou reformando, que precisam aí de mais informação para poder construir da forma certa, economizar recursos e otimizar e ter a sua casa dos sonhos. A gente está aqui para poder ajudar e passar todas as dicas necessárias para que a pessoa chegue no seu target, na sua meta. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.